Olá pessoal, então estamos aqui para mais um resumo do conteúdo. Então hoje vamos falar sobre bases e dimensão de um espaço vetorial. Bom, gente, então temos aqui uma definição, um conjunto V1, Vn de vetores de V é uma base de V se V1, Vn é ali, ou seja, esse conjunto que contém os vetores V1, V2 até Vn é Li. E V1, V2, e o conjunto gerado por V1 e V2 é igual a V. Então, pessoal, aqui é o conjunto gerado por V1 até Vn. Então, temos aqui um exemplo. Então, temos aqui um conjunto, é um subconjunto de R2 e queremos primeiro saber se esse conjunto é Li. Então, vamos lá. Para saber se esse conjunto é Li, como nós devemos proceder? Então, escrevemos aqui um A que multiplica 2, 1, mais B que multiplica menos 1, 0, e igualamos isso ao vetor nulo de R2. Então, temos que 2A menos B é igual a 0 e A é igual a 0. Bom, então aqui já temos o valor de A. Se A é igual a 0, substituindo aqui, temos que B vai ser igual a 0, porque aqui, ó, o A aqui é 0. Bom, gente, como encontramos A igual a 0 e B também igual a 0, temos que A é Li. Bom, gente, agora precisamos verificar se esses vetores de A geram o R2. Então, vamos lá. Então, pego aqui um xy, tem que ser igual a um A, que multiplica 2, 1, mais um B, que multiplica menos 1, 0. Bom, gente, estou usando aqui os mesmos A e B, mas isso não tem problema. Então, tenho que x é igual a 2A menos B e y é igual a A. Bom, gente, então temos esse sisteminha substituindo o valor de A na primeira equação, temos o seguinte, que x é igual a 2y menos b, e isso implica que b é igual a 2y menos x. Então, portanto, gente, temos que, até mudar de cor aqui, que xy é igual a y, que multiplica 2, 1, mais 2 vezes y menos x, que multiplica menos 1 e 0. Bom, gente, A, L, Li. E acabamos de verificar que A gera R2. Então, como A é Li e gera R2, então temos que A é Li. Então, isso aqui implica que A é base de R2. Ficou um pouco bagunçado, que eu não queria sair dessa página aqui, mas acho que deu para entender aí. Então, portanto, gente, o conjunto A, que tem dois vetores, nós verificamos que ele é Li e verificamos que ele gera R2. Então, portanto, ele é uma base de R2. Então, aqui temos base canônica de Rn. Bom, gente, então, um vetor com a forma
1,000. Onde que temos aqui n componentes, aqui nós vamos ter n componentes e aqui n componentes. Então, o E1, a primeira componente vai ser igual a 1, o E2, a segunda componente, igual a 1, e o En vai ter a enésima componente igual a 1. Bom, gente, o B, que é formado por esses n vetores, é Li em Rn, e como o V é igual a x1, x2 até xn, que pertence a Rn, pode ser escrito como combinação linear de E1. Opa, aqui tem um errinho que eu vou consertar. Aqui é Vn. É N. Então, gente, B é Li e gera Rn. E, portanto, B é chamada base canônica de Rn. Base canônica no sentido que, porque é a base mais simples que a gente pode obter para Rn. Bom, gente, então agora substituindo aqui por qualquer n, por exemplo, em R2, ou seja, quando n é igual a 2, a base canônica vai ser 1, 0 e 0, 1. Repare que, geometricamente, aqui temos os vetores diretores dos eixos coordenados. E faz todo sentido, né? Que a partir desses dois vetores, a gente, utilizando combinação linear, né? A gente obtém qualquer vetor de R2. Aqui eu tenho vetores de M2 por 2 com entradas reais. Claramente são vetores linearmente independentes, então A é Li, e eu tenho aqui um x, y, z, w qualquer, que pode ser escrito facilmente como combinação linear desses quatro vetores, mostrando que esses quatro vetores geram o espaço das matrizes com entradas reais e de ordem 2 por 2. Aqui faltou o z. Então, mais z que multiplica aqui o terceiro vetor e mais w que multiplica o quarto vetor. Então, com isso, a gente verifica que esses quatro vetores geram o espaço vetorial das matrizes de ordem 2 por 2. Bom, pessoal, então aqui nós temos um B que está contido em Pn, que é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que n. Então, esse conjunto também é um espaço vetorial, e a base é formada pelos vetores 1, x, x ao quadrado, até x elevado à enésima potência. Então, se eu tenho aqui 1 a 0 mais A1x mais A2x ao quadrado até a n x elevado a n, eu tenho que isso é igual a 0, que multiplica 1 mais A1, que multiplica x até a n, que multiplica xn. Então, portanto, gente, temos que qualquer polinômio pode ser escrito como combinação linear dos elementos de B. Bom, gente, então, continuando, temos aqui 4 conjuntos. Então, esse conjunto aqui A, como 2,6 é igual a 2 vezes 1,3, esse conjunto aqui é LD, logo não pode ser base. O conjunto B aqui, como 3, 4, pode ser escrito como combinação linear dos outros dois vetores.
Temos também que é um conjunto LD e, portanto, não é base. Aqui, gente, esse conjunto é LI, é um subconjunto de R2, porém, C não gera R2. Por que não gera? Porque se eu tenho XY e aqui eu tenho A, que multiplica 3,5, então eu tenho que 3A é igual a X e 5A é igual a Y. Então, temos aqui um sistema impossível, que se eu quero descobrir o valor de A, eu vou ter dois valores diferentes, logo, apenas esse vetor não vai gerar o R2. E, finalmente, temos aqui um outro conjunto que também é LI, porque esses dois vetores não são múltiplos, porém, eles também não geram o R3, então logo não é base. Então aqui também não é base. Bom, então agora vamos ver esse teorema. Então temos, se os vetores, se os vetores V1, V2 até Vm geram um espaço vetorial V, então qualquer conjunto com mais de M vetores em V é LD. Bom, gente, eu não vou fazer a demonstração, senão o vídeo ficaria enorme. Mas reparem o seguinte, que aqui diz, em nenhum momento, se esses vetores são LI ou LD. Só diz apenas que eles geram espaço vetorial V. Porém, com apenas essa afirmação, um conjunto com mais de M vetores, a gente garante que é LD. Então, é um resultado muito interessante e que vocês devem pensar sobre. Que basta que M vetores... então, se a gente tem M vetores que geram um espaço vetorial V, então, se eu tenho M mais 1 vetores, então, com certeza, esse conjunto é LD. Agora, um corolário. Se os vetores V1 até Vm geram espaço vetorial V e os vetores U1 até o N pertencem a V são LI, então N tem que ser menor ou igual que M. Ou seja, gente, se eu tenho M vetores que geram o valor máximo de vetores que vão ser LI nesse espaço vetorial vai ser M. Então, é o que diz essa observação, qualquer conjunto ali em V tem no máximo M vetores. É o que significa esse corolário. O corolário 2, se o espaço vetorial V admite uma base B com N vetores, qualquer outra base de V possui também N vetores, ou N elementos. Ou seja, gente, o número de elementos da base de um espaço vetorial é sempre o mesmo. Cabe lembrar que um espaço vetorial tem infinitas bases, só que essas infinitas bases vão ter o mesmo número de elementos. Bom, definição, pessoal. Diz que o espaço vetorial V tem dimensão finita quando admite uma base com N vetores, ou seja, com um número finito de elementos. Este número é chamado de dimensão do espaço vetorial V, e a dimensão de V é igual a N. Bom, gente, então aqui tem uma observação. Se o espaço vetorial só contém um vetor nulo, então tem dimensão zero. É uma convençãozinha. Corolário 3. Se a dimensão de V é N, um conjunto com N vetores gera V se e somente se é LI. Bom, gente, isso aqui é importante, porque, por exemplo, eu tenho
o R2. Então, eu tenho aqui 1, 3, 2, 6. Esses dois vetores não geram R2, porque eles não são LI, tudo bem? E logo não formam a base, como nós já vimos lá em cima. Então não basta ter dois vetores que a gente formou uma base. Então isso tem que ficar bem claro. Então, continuando aqui, pessoal, temos mais dois teoremas. Qualquer conjunto de vetores LI de um espaço vetorial de dimensão finita pode ser completado de modo a formar uma base de V. Olha, gente, então vamos pensar aqui esse conjunto aqui. Esse conjunto aqui é LI em R2, mas não é base. Por que não é base? Porque a gente, para uma base de R2, são necessários dois vetores LI e, portanto, pelo aquele corolário mais acima, nós vimos que se a gente tem dois vetores LI em R2, então vamos ter uma base. Então a gente pode completar aqui para formar uma base. Então eu vou pegar aqui um vetor que não seja múltiplo do primeiro. Então esse conjunto é LI, gera R2. Então, portanto, é uma base de R2. Bom, gente, então agora vamos ver componente de um vetor em relação à base. Então, tenho aqui uma base B, uma base de V, um espaço vetorial. Então, você já vê que um vetor desse espaço vetorial. Logo, o V pode ser escrito como combinação linear dos elementos dessa base, e os A1, A2, AN são chamados componentes ou coordenadas de V em relação à base B. E podemos representar por V de B vai ser igual a A1, A2 até AN. Bom, gente, vou pegar aqui alguns exemplos para a gente verificar isso. Então, temos aqui o vetor 8, 6. Então, vou utilizar... temos aqui três bases. Vamos utilizar a base A. Bom, gente, 8, 6, como A é a base canônica, eu tenho que é 8 vezes 1,0 mais 6,0,1. Ou seja, as componentes da combinação linear aqui, os termos, são justamente as componentes do vetor. Por isso que é a base canônica. Mas agora em B. Em B já vai ser um pouco diferente. Então tem aqui 8,6 é igual a A, que multiplica 2,0, mais B, que multiplica 1,3. Bom, gente, então fazendo essa conta, eu tenho que 8 é igual a 2 vezes A, mais B. 6 é igual a 0 vezes A dá 0, 3 vezes B. Bom, gente, daqui nós temos que B é igual a 2. Substituindo aqui em cima, temos que 8 é igual a 2A mais 2, o que implica que A vai ser igual a 3. Porque passou 2 para lá, então vai ficar 8 menos 2, 6. Passou 2 dividindo, 6 dividido por 2, 3. Então, A é igual a 3. Bom, gente, então, o vetor V em relação à base B vai ter coordenadas 3 e 2. Então, repare que esse vetor aqui é o vetor V, só que escrito em outra base. É o mesmo vetor, só que dependendo da base vai ter coordenadas diferentes. E finalmente aqui temos o C, que vamos fazer
essa mesma conta, 8,6 vai ser igual a A, que multiplica 1, menos 3, mais B, que multiplica 2,4. Então, 8 é igual a A mais 2 vezes B. 6 é igual a menos 3A mais 4B. Bom, gente, então vou multiplicar aqui por 3. Então, vou ficar com 3 vezes 8, 24. 3A mais 6B. Vou repetir a outra equação. Então, aqui temos menos 3A mais 4B. Bom, vou somar essas duas equações e vou obter, vou fazer aqui embaixo, vou até mudar a cor para não confundir ali. Então, eu vou ter 30 igual a 10B. Logo, B é igual a 3. Bom, gente, B, sendo B igual a 3, então substituindo B igual a 3 em 6 igual a menos 3A mais 4B, eu tenho 6 igual a menos 3A mais 4 vezes 3. Então, aqui isso implica que menos 3A é igual a menos 12 mais 6, menos 3A é igual a menos 6. Então, portanto, A é igual a 2. Então, temos que V em relação a C vai ter coordenadas 2, 3. Então, temos aqui que em relação à base canônica, o vetor tem coordenadas 8,6, em relação à base B tem coordenadas 3, 2, e em relação à base C tem coordenadas 2, 3. Ou seja, dependendo da base, nós vamos ter componentes diferentes para o vetor. Bom, gente, então acabamos por aqui. Até a próxima.